Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. Hoje, mais uma vez, a pauta é arte e cultura. E o nosso convidado já esteve aqui outras vezes, Paulo Henrique Souza. Eu não sei quantas pessoas o conhecem desta forma, chamam dessa forma. Mas se a gente falar Paulinho do Boi, fica tudo mais simples. Seja bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado aí pelo convite. Mais uma vez, né, falando de arte, de cultura, que legal, que bacana, que bom. Pois é, o assunto é sempre muito vasto, né, Paulinho? A gente tem que, às vezes, até procurar priorizar certos temas aqui. Para quem não conhece, se é que alguém que esteja nos vendo não conhece ainda, quem é Paulinho do Boi? Então, artista, diretor de teatro, folclorista, e atualmente estou diretor do Casarão e com um projeto do Quintal de Histórias, contador de histórias e contador de mentira também. Bom, vamos falar do Paulinho, diretor do Centro Cultural Joaquim Drummond, quer dizer, um cargo que você assumiu há cerca de 2 meses, se não estou enganado. E como foi essa chegada lá, Paulinho? Pra gente é muito novo, Oswaldo, muito, muito novo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre cobrei do poder público muita coisa, sempre fui militante da política cultural da nossa cidade. E agora trabalhando na outra vertente, está assim, muito novo e muito interessante, porque cada vez mais cresce cada dificuldade que eu passo dentro do Centro Cultural em relação à gestão pública, que pegou uma cidade muito baleada no aspecto financeiro. Então, cada vez que tem uma dificuldade, cresce a minha admiração pelas pessoas que passaram lá, muito em especial pelo Leandro Lupiano, pela Vanessa Coutinho e pela Juliana Freitas. Cada vez que eu encontro uma dificuldade, cresce a minha admiração por eles, porque como que eles faziam para manter aquilo organizado, para sair fora das nuances dificultosas do poder público, né, em relação à verba, em relação às coisas que precisam para gerir um espaço igual aquele. O Casarão, ele é o principal centro da diversidade do povo, e ele, por si só, ele é um monumento de resistência da cultura sete-lagoana. Você sabe melhor do que eu, porque você participou do movimento Casarão Que Te Quero, junto com os demais artistas da época, os jornalistas da época, quando o prédio ia ser derrubado e os artistas não deixaram. São umas coisas absurdas que acontecem em Sete Lagoas. Recentemente até falei aqui, aquela casa da Praça Alexandre Lanza, que simplesmente demoliram ao lado da padaria. Virou estacionamento, a casa era inventariada pelo patrimônio histórico. E da noite para o dia jogaram ela no chão. À noite ela estava lá, de manhã não estava mais. Eu, sinceramente, eu faço questão de boicotar até essa situação de comprar alguma coisa, porque eu não passo nem perto. Porque é um pedaço da existência nossa. Aquilo falava muito da nossa história, aquele casarão, né? O Casarão dos Cota. Isso, exato. Né? Inclusive a Adriana Drummond tem as ruínas desse casarão dentro do Templo 8, que ela faz questão de manter. Eu só descobri porque eu vi assim, um pedaço desse cadáver e eu falei, gente, isso é do casarão, que ela fez questão de pegar, porque ia pro lixo, né? Ela pegou lá, porque tá ali guardado um pedaço da nossa história. E quando se joga uma casa dessa no chão, joga todo um pedaço da nossa existência. Então, e antes dela foram, por exemplo, as instalações da antiga Rede Ferroviária Federal, né? Aquilo ali foi uma coisa absurda, é a palavra certa. Eu acho que o que tem acima de absurdo? É um descalabro, né? Total. É uma falta de respeito com a nossa história. Eu estava vendo esses dias uma colega produtora cultural que chama Valéria, que está produzindo a Festa do Folclore de Itibá, falando que quando se destrói a história com H, a história com E não pode ser contada, porque acaba, né? Então ela falou isso, eu achei interessante a colocação dela. E é isso, né? O movimento dos ferroviários para Sete Lagoas,
os galpões. Nossa, eu tenho tanta lembrança boa disso, porque pai era ferroviário, aí a gente fica Pois é, assim, aquilo ali tudo podia ter sido transformado em espaços culturais, né? Como Nossa. for, por exemplo, em São João del Rei, né? como é a Serraria Souza Pinto, como é o espaço da Funarte em Belo Horizonte. São né? João del Rei é um belo exemplo. São né? João del Rei. Todas as edificações foram aproveitadas e transformadas em espaços culturais. E é engraçado, como não se vê dessa maneira, né? Isso, ainda bem que agora, Sete Lagoas, do tempo que eu venho militando, já tem uns 15 anos, mas mais precisamente de uns 10 anos para cá, a cidade vem tomando um rumo na política patrimonial diferenciado, sabe? Seja pelo Departamento de História de Sete Lagoas, através do trabalho da Shirley, que pega pesado com essa situação patrimonial nossa, que é firme, né? Que precisa de manutenção da nossa memória emotiva, inclusive, e seja nisso ou seja também no outro aspecto também da política cultural aplicada com um pouco mais de amplitude, né? Até mesmo porque o governo federal deu uma dinamizada do advento de Gilberto Gil para cá, as coisas começaram a tomar um rumo diferenciado, né, na cultura. Então isso melhorou muito. Mas voltemos ao Casarão. Depois nós vamos falar do seu trabalho lá no Quintal de Histórias, que é muito interessante. Você acredita que dá para realmente fazer coisas que realmente sejam de interesse, fazer com que as pessoas vejam aquilo ali como um equipamento que pertence a elas, que é um espaço de fomentar a cultura? O Casarão por si só ele faz isso, né? O que a gente precisa lá dentro, o que a gente tem tentado fazer é administrar esse uso de uma maneira que o bem se torne para todos realmente, que não fique só num grupinho, né? Então a gente tem essa pretensão e a manutenção do prédio em si, que é muito difícil, é um casarão histórico, né, velho, as coisas assim, elas precisam de cuidado, então esse é o maior desafio do casarão, essa manutenção. Eu tenho recebido, Rosal, por parte dos artistas e usuários do casarão, ou seja, através da precária companhia de teatro, que usa lá com a temporada de teatro, ou os artistas que estão usando, a gente tem recebido uma resposta muito boa, muito eficaz e eficiente do fazer artístico deles lá dentro, enquanto esse espaço da diversidade. E veja bem, o Ganga Bruta mais o Congadar, né? Agora é só Congadar, o grupo deles agora chama só Congadar, fizeram um show lá para comemorar os 9.852 votos que eles tiveram. Foram vice-campeões. Na internet, foi muito legal. Aí eles fizeram um show de agradecimento no Casarão, devia de ter lá umas 700 pessoas, eu não estava no show. A única coisa que eu pedi o Marcão mais o Saúva é que me entregasse o Casarão limpo. Porque eu tô para aquela casa toda e para o pátio, eu tenho apenas 2 funcionários que são efetivos da prefeitura, a Bárbara e o Afrânio. E esses 2 funcionários, tanto a Bárbara quanto a Afrânio, eles são extremamente apaixonados com o lugar. Eles cuidam assim. E aí eu vendo essa dificuldade de chegar, de limpar, de manter limpo, toda hora tem gente visitando o Casarão, turista, eu nem sabia que tinha esse fluxo de turista igual tem no Casarão, a gente não tem essa consciência, só depois que você fica lá dentro. E a Bárbara e o Afrânio, o Ganga Bruta mais o Congadar, eles me entregaram, depois do show, eles me entregaram o Casarão limpo, os banheiros cheirosos. Eles limparam, e eu fiquei sabendo que a plateia começou a ajudar a limpar, né? E eu fiquei assim, gente. Depois disso, o Grupo Pontapé de Teatro da cidade de Uberlândia usou lá pela temporada de teatro, foi uma iniciativa minha do João Valadares, com o apoio do João Valadares. Depois eu deixei o grupo dentro da sala de ardósia, do salão de ardósia que a gente chama lá no Casarão, usando lá de camarim. Eles varreram e passaram pano, um grupo de teatro visitante, passaram pano e queria limpar. Eu fiquei, gente, eu falei, não pode deixar aqui, não. E a própria plateia tomou esse hábito. Teve uma menina que fez um evento lá, que chama Samba de Boteco,
que foi a mesma coisa, chegamos, aí essa foi até melhor ainda, porque o lixo estava separado, lata, papel, tudo direitinho, vem gente. Então assim, eu tenho recebido essa resposta, o Wolverine usou lá dia 6, para comemorar 5 anos do grupo de teatro, parabéns Grupo Wolverine, me representa totalmente, assim, o Grupo Wolverine tem viajado aí, Brasil afora representando a cidade, né? E o Grupo Wolverine também me entregou limpo. E a gente tem notado, eu, a Bárbara, o Afrânio, a gente tem notado essa mudança, eles têm falado isso, nossa, como que isso está tomando esse rumo, que bom que as pessoas estão tendo mais consciência. Mas sabe o que eu acho, Paulinho? As pessoas, a partir do momento que a pessoa que frequenta esse tipo de ambiente se sente dono, ele vai se sentir também responsável. Com certeza, não tem dúvida disso, né? É muito... Essa resposta do povo que está usando, não só dos artistas, esse exemplo dos artistas sete-lagoanos para as pessoas, e as pessoas tomando essa coisa, não precisa, Rosalvo, eu estou achando interessante, que não precisa de eu pôr placa nem nada, aviso, mantenha o banheiro limpo, não tem esses avisos, a coisa está sendo de dentro para fora, é uma disciplina de dentro para fora, não precisa de eu pedir para fazer lei, para cuidar, não precisa de lei para cuidar do patrimônio, precisa dessa disciplina de dentro para fora. E as pessoas se amarram emotivamente com o casarão. O casarão é nosso, eu tenho falado isso. Agora, mais do que nunca, é nosso mesmo, porque tem um artista lá. Leandro Piano, estava lá, a gente sabia disso. É nosso mais do que nunca. As pessoas têm que tomar propriedade desse bem patrimonial. Né? E como é que está a agenda, Paulinho? Como que as pessoas chegam? Que tipo de eventos podem ser feitos lá? Frenética, é uma agenda... É um frenesi, todo final de semana tem atividade no casarão, até com ele fechado para reforma, porque agora a gente abriu meio que assim, porque a reforma não está pronta não, ainda estão colocando o forro, que é um forro original, precisa do conselho aprovar uma série de coisas, o Conselho de Patrimônio Histórico, então a gente abre meio com restrições, ainda não abriu para o povo, ainda não, mas é um frenesi, toda hora tem gente procurando mesmo, e aí chega, nos pede a agenda, a gente está regulamentando o uso dessa agenda junto ao Conselho de Políticas Culturais, o artista quer usar, como é que ele vai usar, né? Qual a contrapartida, se vai ter ou não contrapartida para o município, os grandes produtores, o show que vai cobrar e que não vai, ainda tem uma série de discussões ainda para a gente fazer. Mas por enquanto, a pessoa que quer utilizar o espaço para expressões culturais tem que ser extremamente cultural, isso já é previsto mesmo, que tem que ser. As pessoas que querem usar, elas chegam lá, perguntam sobre a agenda, a gente disponibiliza a agenda, marca, a pessoa entrega um ofício, aí ela mostra um clipping do trabalho dela, né? Principalmente quando é produtor de fora, que a gente não conhece, tem que mostrar um clipe do trabalho para comprovar a veracidade do uso do espaço público, e a gente faz um compromisso tácito com essa pessoa de limpeza do local. Porque a gente não pode cobrar por um espaço público. Então, você me entrega limpo, né? Se você não me entregar limpo, você vai ter um diretor muito, muito chato no seu pé, eu vou ligar, eu vou falar, né? Então tem tudo isso. Além de ter a porta fechada para voltar depois, né? A gente não quer ficar, né? A pessoa tem que entrar no ritmo dessa... Porque não é nem a minha direção, é a nossa equipe do casarão que pede. É uma questão de bom senso também, de respeito, né, Paulo? E você veja bem, a coisa está andando de uma maneira, o que eu tenho que falar, por exemplo, pessoal que usa o Quinta na Praça. O Quinta na Praça pertencia à direção, era uma gestão da direção do casarão antigamente, agora não é mais. Mas o pessoal usa o banheiro do casarão. Então eu estou sugerindo aos feirantes, o Zé Roberto, Zé Pasteleiro, né, um abraço, meu amigo, estou sugerindo que eles cuidem da praça, porque toda vez que eu usei a praça para dar aula, para fazer um espetáculo, o meu grupo de teatro sempre limpou a praça. Toda vez que eu usei o casarão, eu sempre entreguei limpo. Inclusive os pais dos meus alunos, varrendo e enfim. Então, se as pessoas começarem a cuidar da praça,
a gente começa a se apropriar, a gente começa a tomar conta, a praça não estaria do jeito que está. Não custa um prego, um martelo, uma chave, um parafuso, faz uma maravilha danada numa praça. Então eu estou pedindo isso. É obrigação do poder público dar manutenção? Não temos dúvida. Que realmente tem que ter uma conservadora, cuidando das praças, dos parques, enfim, cuidar de tudo. Mas é obrigação nossa de usuário ajudar nessa manutenção. É uma questão de bom senso. Bom senso. Então eu acho que só através das expressões culturais é que a gente vai conseguir isso. Porque o Quinta na Praça não fique só no happy hour também, assim. É muito bom o projeto já, ele é solidificado, né? Já tem anos que acontece. Mas então eu estou vendo a prefeitura arrumando a praça lá em frente ao casarão. Ótimo. Vai ficar lindo. Tomara. A Praça Alexandre Lanza tomou outro aspecto já. Então aquele entorno ali, ele precisa ser cuidado para que a imponência do casarão sobressaia. É bom para o comércio local. Claro. Né? Eu vou chamar os comerciantes ainda para conversar sobre isso. Sobre o Natal, sobre a festa do folclore que vai acontecer lá semana que vem, sobre tudo. Eu vou chamar todo mundo para conversar, para a gente ver o que a gente pode fazer junto, porque é bom para todo mundo, Rosalvo. Olha, uma coisa que não é específica da sua área, mas vamos abranger um pouco mais aqui, falando de cultura. Os espaços culturais de Sete Lagoas, lamentavelmente, funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Aí a pessoa que trabalha durante a semana, por exemplo, poderia ver a exposição belíssima que está lá na Galeria Miralda, 19 artistas lá na Galeria Miralda. Quem trabalha não pode ir lá porque durante a semana está trabalhando. Aí poderia ir no sábado, mas está fechado. Aí quer visitar o Museu Municipal, está fechado. Aí o turista que vem aqui a Sete Lagoas no final de semana não pode ir aos museus, não pode ver uma exposição na Casa da Cultura, porque está fechado. E aí, como é que se resolve isso? Não tem outra maneira de resolver isso que não seja uma readequação nos horários de trabalho. Por exemplo, no casarão, atualmente a gente não tem quem recebe as pessoas no final de semana. Então eu combinei com a vigilante que fica lá, a Adriana, que é a que fica final de semana, a gente deixa por escrito para ela receber. Mas ao mesmo tempo que você vai receber o usuário, que vai usar o anfiteatro para um espetáculo, ou vai receber o pessoal das orquídeas para a exposição deles, você também tem que tomar conta e vigiar o patrimônio. Então, para ela é difícil, para ela não dá, não é um trabalho do vigilante. A única maneira de resolver isso é fazendo uma contratação, e aí precisa realmente de ter uma contratação com a mão de obra específica para essa receptividade. Talvez um trabalho junto com a Secretaria de Turismo, que a Secretaria de Turismo vai pedir nota realmente das visitações. Enfim, a gente precisa realmente dar uma dimensionada nisso. Não é uma reivindicação de hoje, né, Rosalvo? Eu acho que eu não sei há quanto tempo eu falo há 10 anos atrás eu vim aqui no seu programa e fiz a mesma reclamação. E é lamentável. Um tempo atrás eu recebi um grupo do Chile na minha casa no intercâmbio cultural, La Porfia. Um grupo teatral do Chile, a gente foi lá e eles vieram cá. E aí fui conversar com eles queriam conhecer. Eu levei eles na Gruta Rei do Mato, levei eles na Serra, levei eles no museu, mas durante a semana. Na Galeria Miralda, especificamente, quando eu fui levar, estava fechado. O que me valeu é que eu liguei para o Demetrios, que até hoje ainda é, né, o curador, e ele abriu para eu poder levá-los lá. Né? Então, assim, são coisas que a gente vem falando e que talvez essa gestão agora possa estar mais antenada nesse sentido, da gente conversar. Eu estou falando nessa gestão agora como se eu não estivesse na gestão, mas eu estou na gestão e a gente tem essa dificuldade. Conversar sobre uma coisa isso. que já foi falada várias vezes aqui, tanto aqui quanto no radar, quando eu estou cobrindo eventos culturais, é aquela velha questão, né? Sete Lagoas ainda não tem uma política de cultura. Existem gestões, mas política de cultura não. Enquanto não houver uma política de cultura, os problemas vão continuar. Eu me arrisco, eu vou ser um pouco mais atrevido. Existe uma política cultural que está se adequando a um processo. Por exemplo, dos 833 municípios de Sete Lagoas que estão
dos 833 municípios do estado de Minas Gerais que estão pleiteando algum tipo de verba para a cultura, eles precisam estar dentro de um sistema nacional de cultura. Esse sistema nacional de cultura, ele tem uma série de exigências para você se adequar. Sete Lagoas foi a segunda cidade do estado a se adequar nesse sistema nacional de cultura. Então existe uma política de cultura no sentido desse adequamento. Por exemplo, tem 6 cidades no estado, 6 ou 8 que estão dentro do sistema, estão adequadas, aptas ao Sistema Nacional de Cultura, que é um sistema que nos permite angariar verbas e benesses do governo federal diretamente. Então, Sete Lagoas está se adequando. Por que está se adequando? Porque houve um Conselho Municipal de Políticas Culturais que militou bravamente para que esse sistema fosse implantado, para que a cidade se adequasse a isso, junto com a boa vontade do gestor público, que na época era o Alan Keller, e que está hoje, e que está tendo oportunidade de continuar no trabalho. Então, está existindo alguma coisa nesse sentido. A cidade recebeu, por exemplo, semana passada, o Ângelo Osvaldo, que é o secretário de Estado da Cultura. O prefeito foi muito feliz no discurso dele, né? O Leone foi assim, de uma perspicácia muito acirrada em relação ao Ângelo, no sentido de se oferecer enquanto parceiro do governo estadual, sabe? E nós tivemos, há um tempo atrás, em Belo Horizonte, que foi um circuito cultural BH Sete Lagoas. E aí Sete Lagoas invadiu a Funarte, né? Digamos, invadiu com arte, com cultura. A Funarte carinhosamente nos cedeu espaço. Todos nós juntamos todos os artistas da cidade, fizemos um movimento que chama Cultura em Pé. Desse movimento surgiu o Circuito Cultural BH Sete Lagoas, com uma produção muito afinada do Leonardo Horta, do João Valadares, minha, do Demétrios, do Rogério Pardal, Marcão Avelar, Saúva, Eric Pinguim do Alvorinho, uma série de artistas, muita gente mesmo. E aí a gente foi para o Lourenço, do Caixote, Espaço Cultural Caixote. Fomos para esse espaço cultural lá. E lá a gente abriu uma roda de debate com os políticos. Chamamos pessoas do governo federal, chamamos pessoas... E nesse debate, nós tivemos a oportunidade de falar com eles que arte e cultura se faz no interior, sabe? Do interior para lá. E aí isso virou um jargão muito bom e suscitou nessa ideia de trazer o Ângelo aqui num fórum de políticas culturais para as cidades da AMAV, para os gestores da AMAV. Foi justamente, Rosalva, a nossa infelicidade foi justamente a greve de caminhoneiro, que parou. Por exemplo, o pessoal de Araçaí ficou parado, então começou a surgir um monte de justificativa. Mas em termos de política cultural, está existindo uma aplicação, tá bem fora daquilo que há anos atrás tinha, né? A gestão, ela vinha, a gestão saía e tudo se destruía. A gente está tendo uma oportunidade de continuar. Tanto que o Conselho teve uma eleição, teve a posse, né? Porque o que acontece é que até que essa gestão de Leone se organizasse em termos das prioridades que foram eleitas durante a campanha, né? Puxa vida, demorou um tempo, porque a cidade estava financeiramente muito segura. Até conversa isso com o Alan, porque eu não tenho acesso aos números não, mas o Alan tem. Mas ele falou, seu Paulinho, o rombo, ele é enorme, assim, a coisa era uma coisa muito além daquilo que a gente podia pensar. E a gente achava que não. Então ainda tem muita dívida do passado, tem muita coisa, uma série de prioridades. Mas eu estou achando legal, assim, que estão elegendo cultura como uma prioridade, porque o meu discurso antes de entrar na gestão é esse. E agora não muda o meu discurso. Cultura é tão essencial para o povo quanto é saúde e educação.
Então, Eu também concordo plenamente. tem, sabe, não tem meu pé me dói. Ainda no âmbito do casarão, Orquestra Jovem, Oh. a grande pergunta, cadê a Orquestra Jovem? Tá Quando lá. volta as aulas? Tá, a orquestra lá, mas e os cursos? Então, o Iveson tá por enquanto trabalhando sozinho, né? Ele tá dando aula. O Iveson, o cara trabalha muito. Eu tô assim, achei um cara que trabalha final de semana igual eu trabalho. E eu tenho falado com o Iveson, assim, e a gente tem visto o empenho dele para não deixar morrer. Então ele tá ocupando lá o casarão, o segundo andar, sabe? Eu fiz questão, falei, o Iveson, vai lá para cima, a gente limpou lá tudo e estamos organizando aos poucos a escola, porque na hora que voltar a Escola Municipal de Artes, e que se Deus quiser, vai voltar. Deus quer, Valdir, e vê se os homens querem. E aí, na hora que voltar, ele ficar mais bem amparado. Porque por enquanto ele está dando aula de teoria, ele está regindo a orquestra, além de... E é muita gente, Rosalvo. É uma lista de espera, a orquestra, ela é uma lista de espera de mais de 200 adolescentes. Eu tenho neto nessa lista. Pois é, tá vendo? Né? Eu tenho alunos, tenho filhos de amigos, né? Então, é uma lista enorme. A gente tá lá e a orquestra está funcionando, mas por enquanto tá só com o maestro. Mas tá lá, a gente tá vamos ver lutando. se realmente vem, né, Paulo? Vem sim. Bom, nós vamos fechar esse primeiro bloco que dedicamos especificamente ao seu trabalho lá como diretor do Centro Cultural Joaquim Drummond. Agora, no segundo bloco, vamos falar do trabalho do artista Paulinho, juntamente com a família, Quintal de História, Carroça Teatral e tantas outras coisas, inclusive o Festival Clara Nunes, né, que Caetanópolis dá um exemplo para Sete Lagoas, para uma cidade pequenininha, cerca de 10 mil habitantes, mas todo ano realiza o Festival Clara Nunes com grandes atrações. O Falando Sério de hoje está recebendo Paulo Henrique Souza, Paulinho do Boi. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com o Falando Sério. Hoje, Paulo Henrique Souza, Paulinho do Boi, nosso convidado. No primeiro bloco, ele falou sobre o trabalho dele como diretor do Centro Cultural Joaquim Drummond Casarão. Mas agora vamos falar do seu trabalho como artista, porque é tanta coisa, né? Eita. Inclusive essa novidade que é o Quintal de História, quer dizer, não é tão novo assim, mas em termos de atuação na área de arte, cultura e Sete Lagoas, é uma coisa nova e muito interessante. Estive lá uma vez, vi algumas coisas acontecendo, quero voltar. E, quer dizer, é um quintal mesmo, é o quintal da sua casa, né, Paulo? É o quintal lá de casa. O quintal lá de casa tem 15 anos que ele está aberto, né? A gente começou o bloco do boi lá dentro, você já foi lá, né, enfim. E aí a gente teve uma ideia de abrir mais esse espaço e de falar, aqui é um espaço de cultura. Isso foi preciso ser muito combinado entre a família, Rosalvo. Eu estou falando isso aqui de primeira mão, eu nunca falei isso, não, mas foi um combinado danado com a família, porque a gente tem que negociar. É o espaço da família, né? E a casa, ela se torna uma casa, um ponto de cultura, né, para todo mundo. E aí a gente pensou assim, olha, nós não vamos trabalhar mais o carnaval, decidimos juntos que não iríamos mais fazer o carnaval, e para não deixar morrer o aspecto, a gente resolveu colocar o teatro lá dentro. Então nós cimentamos uma parte do quintal, e virou uma quadrazinha, colocamos um grid para iluminação, para essas coisas, adequamos um pouco a parte elétrica da casa e fizemos um espaço informal de encontros culturais com peças de teatro, né? As pessoas vão, elas contribuem com ingresso, às vezes não. Por exemplo, hoje acontece, todo mês lá no quintal, acontece o sarau, que é um evento, é um sarau de resistência feminina, do movimento feminista. São três atrizes muito novas, né? A Letícia Contígio, que é estudante de jornalismo, a Clarice Rodrigues, minha filha, que tem apenas 17 anos, a Rayane, que é uma militante, uma poetisa de mão cheia, menina muito bacana, que foi minha aluna, acho que a Rayane também está com 17 ou 18 anos, vai fazer agora. As três juntaram para fazer esse espaço de conversação sobre os anseios femininos. E nesse espaço só se admite
expressões artísticas das meninas. Elas têm que levar os poemas delas, as músicas, tudo isso, as histórias que elas contam. Então virou um espaço de troca. E logo depois que acaba a parte delas, aí elas abrem para nós. Aí a gente faz uma firula também, porque a gente gosta do palco, mas tem dado aí uma média de 100, 120, 130, 140 pessoas por edição. Ela não paga para entrar, então assim, tudo foi muito negociado dentro. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tem um quintal de histórias que a gente faz, então, uma peça de teatro. Dia 2 de setembro, eu e Clarice e Larissa e Cláudia, minha esposa, a gente vai produzir o espetáculo Contos Populares. Nós 3 estamos falando, nesse espetáculo a gente vai falar dessa nossa trajetória de 15 anos enquanto contadores de história. Muito bacana, a gente já fez um primeiro espetáculo no primeiro semestre, chama Contos Encantados, para celebrar esses 15 anos, e agora a gente continua celebrando os 15 anos de existência do grupo. E aí a gente vai fazendo dessa maneira, com a ajuda de um monte de artistas, muito. Os artistas de Sete Lagoas abraçaram muita causa. O grupo Drama de Teatro foi o primeiro de Sete Lagoas a se apresentar lá. Depois veio a Precária. O drama Douglas Lins. Douglas Lins, a Valquíria Correia, Isabela e o Douglas, né? Então, vem eles aí, eles apresentaram lá a peça deles, Mutema e Outras Histórias. Maravilhoso. Aí vem o João, juntamente com a Precária, apresentando palhaço. Os grupos de Belo Horizonte vieram para dar uma força. A trupe Curativo, né, da Ronise. O Iepocá, grupo de teatro, já foi 2 vezes no quintal, apresentou no primeiro semestre, Papel Roxo da Maçã. Volta no segundo semestre, se Deus quiser. A Carroça Teatral, que é o nosso grupo lá do quintal, né? E o grupo que está se formando agora, que é um grupo ainda muito adolescente, são muito novos, que é o Evoé, grupo de teatro, que está se formando agora. A gente está cozinhando pato, como que diz, para ser uma coisa bem pensada, bem feita, para que a cidade possa ganhar mais um grupo de teatro. Então a gente está tendo um apoio fantástico dos artistas. Que bom que tem tantos grupos, significa que há espaço, né, Paulinho? Numa cidade que até pouco tempo era tida como um local que não se oferecia tantas opções para as pessoas, né? Tem, todo final de semana tem, o quintal, a gente levanta uma bandeira para Santos Reis todo Natal, tem um espetáculo de Natal, isso já vem há quase 20 anos acontecendo no quintal, agora que está mais aberto, as pessoas estão vindo. Tem o Congado, que frequenta o quintal, que é a guarda que meu avô fundou, que em agosto levanta a bandeira lá. Então é isso, né? Assim, tem um espaço. O que não tinha era o apoio. E aí agora a gente está tendo esse apoio, mas não é um apoio do poder público, é um apoio da população. Meus vizinhos que estão lá, todos eles apoiam, eles sabem que aquilo é para o bem, sabe? Então a gente tem um apoio, um carinho imenso de todo mundo, porque é uma barulhada, né? E a gente tenta limitar as ações do quintal, porque, por exemplo, música ao vivo, eu não vou fazer música ao vivo no quintal, eu tenho vizinhos, eu tenho, né? Então, apesar que... Velório bem perto. Velório bem perto, então a gente, né? Então o que a gente produz lá é teatro, né? E essas expressões populares do nosso folclore, e as aulas de teatro que acontecem todo sábado, de 8 a meio-dia, gratuitamente. São as oficinas de teatro que eu ministro, a Larissa ministra. E quem quiser conhecer mais, ter acesso à agenda de eventos, qual é o procedimento? Rede social. Hoje é tão fácil, né? Rede social. A gente, se quiser cadastrar com a gente um número, a gente manda o WhatsApp falando. Mas é rede social, é página do Facebook, Quintal de Histórias. A gente fez essa página e as pessoas vão seguindo. A página hoje é uma página bem concorrida e a gente vai fomentando isso pelas redes sociais, absorvendo opiniões das pessoas. Vários artistas que estão fora, né, da cidade já estão querendo agendar o quintal para 2018. Pra você ver que esse ano a gente já não tem mais agenda para o quintal. 2018 a gente já está abrindo a agenda no sentido de oferecer. Então a gente está fazendo rede social, alguns cartazes, alguns convites que a gente faz para as pessoas. E fora isso, Oswaldo, ainda tem outras coisas que acontecem no quintal e que nos pegam de surpresa.
O Eduardo Marinho, por exemplo, que é um pensador filosófico, né? Um filósofo, né? Desculpa, um filósofo da internet. E ele teve no quintal. O Lorenzo levou ele lá no quintal. Lorenzo aqui é do hip hop? Lorenzo, a gente chama de Caverna, lá do Caixote Espaço Cultural. Caixote também é maravilhoso. Aliás, o Lorenzo conseguiu uma coisa que eu achei fantástica. Ele conseguiu autorização do governo federal para fazer uma versão do hino nacional em hip hop. Eu achei isso fantástico. O Lorenzo é um militante, é um irmão que a gente tem. Ele, Saúva, João Valadares, o Alex. A gente tá muito irmanado, sabe, nesse sentido. E o Lorenzo levou o Eduardo Marinho lá. Deu quase 300 pessoas dentro dele. Tinha gente até em cima do pé de acerola, de caju lá, para assistir o cara falando. E o cara não cobra, né? Ele vive da venda da arte dele. E no final ele vendeu os quadros de tudo lá, sabe? E foi muito interessante. Então tem as coisas que vão acontecendo no quintal e que nos pegam de surpresa. E a gente fica assim, olha, que interessante. Como que a gente não sabia que o espaço era tão assim. Um espaço muito verdadeiro, sabe, Rosalva? Assim, muito de nós para as pessoas, o que a gente acredita tá ali. Agora, uma coisa que eu na minha opinião, vejo o seguinte: não daria certo se a Cláudia e as meninas também não fossem artistas, estivessem envolvidos nisso, né? Porque seria uma invasão da privacidade da família, né? Não tem como. Apesar que as meninas minhas nasceram nesse ambiente. O quintal toda vida, nós começamos no quintal uma vez com um grupo que chamava Amigos do Jequi, com uma proposta de tocar e cantar só as coisas do Vale do Jequitinhonha. E eu, Ivanzinho Almenara, Ângelo Padovani e Jeremias. A gente fez esse movimento lá no quintal e as meninas, com 2 anos, 3 anos de idade, já participavam desse movimento. Elas nasceram nisso. Mas o principal disso tudo, o esteio disso tudo, sem sombra de dúvidas, é a minha esposa, é a Cláudia. Se não fosse um acordo entre eu e ela, de falar assim, não, realmente, ela compreendeu muito, porque, você veja bem, até então eu era gerente comercial de uma empresa, depois fui trabalhar em departamento comercial do jornal, relativamente tinha aquele salário ali fixo, era bom e tudo mais, e aí eu largo tudo e vou trabalhar só com arte. Se eu não tiver um suporte familiar, não só da Cláudia, mas de toda a minha família, que não, a família, ela abraça comigo, meus irmãos, meus 11 irmãos, né, em casa nós somos 12, mais a minha mãe, se não fosse o apoio deles, de falar assim, não vai, que nós estamos aqui, nós estamos na retaguarda, a gente está ajudando. Meu irmão mora do lado da minha casa. Sábado, 7 horas da manhã, tá tendo ensaio na minha casa. Vai de 7 às 9, depois vai de 9 a meio-dia. Então, assim, há uma compreensão imensa dos meus irmãos, da minha família em relação a isso. Se não fosse esse apoio, né, mas muito em especial da Cláudia, da minha esposa, se não fosse o apoio dela, e se as meninas, minhas filhas, não quisessem isso, realmente não. Agora, eu vou fazer uma pergunta totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Valeu a pena deixar uma carreira como executivo para se dedicar 100% à arte? Eu não tenho um pingo de arrependimento. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria da mesma forma, do mesmo jeito. Sem sombra de dúvida, eu não sou aquele cara que anda num carro para baixo e para cima do ano. Eu não tenho uma piscina dentro de casa, eu não tenho um rancho para eu poder ir finalizar, eu não tenho essas coisas não, né? Mas eu tenho uma felicidade imensa porque eu trabalho sustentando e alimentando a minha verdade, a verdade das minhas filhas, a verdade da minha esposa. Essa é a nossa verdade e isso é um pressuposto de felicidade imenso. A gente é muito feliz com isso que a gente faz, a gente se gosta e se ama muito nesse processo. E eu fico pensando assim, Rosa, porque é uma coisa que, de vez em quando a gente, agora com a Larissa estudando em Belo Horizonte, a Clarice no frenesi de um vestibular, sem saber se vai para Portugal estudar, se vai ficar aqui, onde é que ela quer ir, né? A gente se encontra muito pouco dentro de casa. E se não fosse a arte na vida da gente, a gente não se encontraria, porque nós nos encontramos esses dias no Festival Clara Nunes. Nós tivemos que nos encontrar para ensaiar,
para apresentar. No palco é que a gente se viu e falou assim, engraçado, filha, você cresceu. Quanto tempo eu não te vejo? E falando com a outra, né, com a Clarice, assim, falou assim, nossa, filho, como é que você está tocando esse instrumento, você domina aquilo? E a gente está fazendo essa troca. Né? Então a gente se encontrou, nos encontramos também para ir apresentar em Jequitibá. Então são esses espaços de convivência, a mãe por trás tomando conta de tudo, dos detalhes. A Cláudia, hoje ela trabalha no banco, né, no Cicobi, e apesar dela estar no banco, ela ainda consegue cuidar dos figurinos, aquele carinho de mãe, sabe, que não se perde de jeito nenhum. Ela aponta, ela dirige de vez em quando, não, essa fala eu não gostei, coloca aquela que fica melhor, essa música não, e sabe, de vez em quando ela se arrisca, porque a Cláudia também, Rosalva, a Cláudia, quando a gente namorava, ela era flautista, e ela tocava flauta muito bem. E depois que a gente casou, ela parou de tocar, porque toda a vida ela foi obrigada a tocar, porque ela morava num abrigo e o padre obrigava ela a acompanhar as missas com flauta, né? Então e a gente deixa muita vontade, porque a arte tem que ser de dentro para fora, né? Tem que ser. Mas ela aponta e tem um ouvido aguçadíssimo, assim, e ela sabe quando está desafinado, quando não está, e tem uma opinião muito firme em relação ao o rumo que a gente tem que dar, né? E o Festival Clara Nunes? Ah, foi lindo. Foi lindo, que bom, depois de 4 anos sem participar de nada, 5 anos sem ir em Caetanópolis para nada, assim, porque a gente sentiu que o festival tinha se perdido. Entra agora a Adriana, mais a Marilene, e dá uma roupagem de festival, uma coisa nova para esse festival, e a gente ficou assim lisonjeado, porque foi um convite que veio para a gente. E quando nós chegamos lá, a gente foi recebido, puxa vida, que coisa maravilhosa o festival. Uma programação boa, satisfatória, pequena, sim, né? Porque o país inteiro está sem dinheiro, claro, né? Mas não perdeu nada, Rosalvo. Nós chegamos, eu me deparei com um painel cheio de fotos. Oswaldo Montenegro, Zélia Duncan, Alcione, Velha Guarda da Portela, Léo Barramalho. De repente a gente olhou assim na foto, Paulinho do Boi e as meninas, grupo Carroça Teatral, grupo, sabe? E a gente foi olhando assim, gente, a gente está aqui num painel ao lado de Montenegro, de Alcione, olha a Carroça Teatral, olha Paulinho do Boi, que legal. E esse impacto que deu nessa lembrança pra gente. Fora o tratamento que eles nos deram. Tiveram cuidado de um camarim, como se a gente fosse muito, muito famoso, sabe? Mas vocês são importantes. Não sei se tão famosos quanto deveriam ser, mas são importantes. Essa importância... Isso é importante. Eles fizeram... Esse respeito ao artista é fundamental. Do iluminador, o técnico de som, o camarim, a menina que estava tomando conta do camarim, todos, a gente sabe o nome de todos, assim, até a secretária de cultura, a organizadora do evento, sabe, o respeito com a gente, a importância que se deu. Esperamos a missa acabar, olha que trem mais gostoso, assim, a casa vazia, a gente aflito, né, 3 pessoas na plateia, a gente, nossa, e ela assim, calma, a missa vai acabar, e a gente, nossa, será que não vem ninguém? A gente começa, né, a gente quer a casa cheia. Acabou a missa, fez avalanche de gente. Foi na Casa Cultura Clara Nunes. Foi na Casa da Cultura Clara Nunes. Aliás, um belíssimo espaço. Não, muito bonito, muito bem. Eu conheço. Tem assim as fotos de Clara Nunes, as pessoas com quem Clara Nunes deu, a religiosidade de Clara Nunes, uma energia, Rosalvo, fantástica com a plateia. Eu já estive lá. Sabe? Foi uma coisa assim, muito boa. E é o que a gente espera, o mínimo, que se dê essa devida importância, né, ao artista. E a gente se sentiu realmente muito importante. Mas vocês são importantes. Muito legal. Mas Paulinho, aí você fala em Festival Clara Nunes, você fala do Festival Folclore de Jequitibá e o Festival de Inverno de Sete Lagoas. O inverno vai acabar Não, vem do dia 19 ao dia 23 de setembro, final de inverno. Último dia de inverno. Vai fechar o inverno, dia 23. Quase que a gente chama o Festival de Primavera, né? Mas o que houve foi realmente um processo burocrático.
há um cuidado dessa gestão pública em cima desse processo muito acirrado, muito cuidadoso mesmo, toda hora a licitação chama. Tecnicamente é muito difícil, a lei 8666, eu chamo de lei do capeta. A de licitações? Ela tem uma tramitação que precisa de ser respeitada, e aí a gente apresentou, o Alan apresentou uma série de alternativas, e eles apresentaram para a gente essa contraproposta de fazer esse adiamento, e você sabe, Rosalvo, que deu um... A gente está preparando um festival. Vamos acreditar que realmente... Deu tempo da gente reunir a equipe. Agora está descolado do Inverno Cultural da Universidade Federal de São João del Rei. Está descolado, está descolado. E eu faço questão de falar que está descolado porque é um festival genuinamente feito e preparado por Sete Lagoas e para Sete Lagoas. Sabe? Isso é muito, muito legal, muito importante. Você sabe do que eu estou falando, Rosalvo, porque a cidade nunca teve um festival de inverno dela. Próprio não. Nunca teve. Os homenageados desse ano, Som Manel e Dono Nativo, não podia ter expressão mais popular do que essas, né? Esses dois ícones do folclore, do congado de Sete Lagoas, e eles são respeitadíssimos, o estado inteiro respeitam muito. Então está dando tempo da gente preparar um festival de inverno muito bom, sabe? Pode ser que, com toda a fragilidade da nossa equipe, a gente ainda está aprendendo a trabalhar. É importante, né, Paulinho? É palco para o artista de Sete Lagoas. Nossa, né? Muito, muito importante. Valorização, pagamento de cachê, enfim. A gente está alimentando com esse festival uma cadeia produtiva que a gente não tem ideia. Quando eu fiz parte do festival, a gente contrata costureira, a gente contrata isso, contrata aquilo, a gente alimenta uma cadeia produtiva, o dinheiro fica aqui, né? Os artistas que vêm, a apresentação daqui, e os grandes shows que a gente tem que promover esse intercâmbio cultural com grandes shows, para a gente também abrir e chamar as pessoas para vir. Mas antes disso está vindo a festa do folclore semana que vem. Que bom. Que tá assim. O Casarão já é tradicional, né? De fazer essa festa. Eu estou propondo, eu não sei se eu vou conseguir propor para a gestão pública, um festival de folclore para o ano que vem. Sabe? E que entre no calendário, que, né? Que não seja um evento isolado. Né? E que tira essa coisa de festa, porque o que acontece durante o folclore no Casarão é um fomento da manutenção. Jequitibá, aqui bem perto, é um exemplo de que é possível fazer, né? Tive em Jequitibá há pouco tempo, foi semana passada, semana retrasada, nós tivemos em Jequitibá, apresentando para um grupo de turistas dentro da Capelinha do Rosário. Olha para você ver que interessante. Com aqueles Sabores e Saberes? Isso, Sabores Eu recebi e Saberes. Um e-mail com a programação, achei fantástico aquilo. Quem está organizando tudo é o pessoal do Circuito das Grutas. A Mariela, né, e junto com a Valéria da AZ Produções. Puxa vida, dá certo, Rosalvo. Dá certo. As pessoas saem daqui para ir lá. Eu tive vontade disso, só não pude porque eu tenho problema de doença na família e isso está me limitando. Mas muito, muito bom. Então a gente está tendo esses pequenos exemplos, né? E a nossa cidade tem um potencial fantástico para fazer uma coisa ampla. Sabe? Uma coisa que eu vejo também, Paulo, que é muito bom, é que o artista de Sete Lagoas tomou consciência que ele precisa se profissionalizar, ter CNPJ. Eu acho que isso é muito importante. Né? A gente tem essa coisa muito romântica, né, Rosalvo, da arte, de não ver a arte como um produto. Todo curso de gestão cultural que a gente está fazendo, estão sendo muito enfáticos nisso. É um produto cultural. Claro. Trabalhe como... o Ganga Bruta, mas o Congadá foram há pouco tempo no Sebrae. E lá eles estão trocando o nome da banda, agora vai ser só Congadá, por orientação técnica de um administrador, de um profissional de marketing, sei lá, chama como quiser, mas estão seguindo uma orientação e consolidando um trabalho sem perder a essência e fazendo a gente entender que é necessário pensar que o artista ele alimenta uma cadeia produtiva,
que ele gera uma economia e que nós, artistas do congado, da música, do balé, da dança, do que for, nós estamos, sim, ajudando no desenvolvimento humano. Nós estamos melhorando o IDH de um povo. Haja visto o que vem acontecendo com a temporada de teatro, que é pela lei de incentivo junto com a Brenan e com a prefeitura. Gratuitos, totalmente gratuitos. Né? Nós temos conseguido formar uma plateia mais exigente, uma plateia que limpa o espaço depois que usa. Ou que não suja. Ou que não suja. Então, a gente tem conseguido travar debates. Acaba um espetáculo, a gente vai ficar lá para conversar com a plateia, fica 100, 200 pessoas conversando com o grupo de teatro sobre o assunto, e a gente tem conseguido mostrar que é possível quando há uma união de esforço nisso. Então, é muito interessante, assim. E essa cadeia produtiva. Quer dizer, a Precária Companhia de Teatro, até agora ela movimentou 19 mil pessoas dentro do casarão. Dá uma média de público de 500, 600 pessoas por espetáculo. Pensa bem que é isso. Sete Lagoas nunca tinha tido antes. E aí a gente se vê na obrigação de organizar o casarão um pouco mais para receber grandes eventos. E aí, tá vendo? Já está gerando alguma coisa. Já é um espaço por excelência, aquele anfiteatro ali, né? Ele era subutilizado. Subutilizado. E agora, então, a gente já está nessa obrigação. Ela contrata os artistas locais, contrata gente para trabalhar. Luz, som, tudo daqui. Tudo. Então, essa grana fica aqui, o hotel recebe os artistas, sabe? A gente, é claro, a gente não pode deixar, a gente tem um apoio fantástico, que é um apoio que já vem de muitos anos para a cultura local, muito antes da Precária tá sendo apoiada por ele. Ele já apoiava a gente com o Bloco Carnaval Pode citar o nome. Que é Zé Afonso, da Churrascarias, Três Marias, Lagoa Espetos, que é fantástico. Então tem esse apoio dele, ele vem, ele entende, ele sabe, Zé tem uma visão, ele sabe que a pessoa vai ali, que ele sabe desse fomento, ele é esperto nisso. Exato. E já me apoia há anos nesse sentido. Tem o Marquinhos da Padaria Galdina, que é um apoiador fantástico. Eles não perdem tempo em falar da marca deles no espaço. E o que a gente tem notado é que esse espaço, a pessoa está ouvindo a marca deles ali, ó, num momento de emoção. E a gente fala emocionado, porque eles viram amigos. Que ele vai pensar, bom, eu vou almoçar fora hoje, opa, aí vai lembrar, porque o nome está associado ao momento de prazer. Não tem jeito, é uma coisa muito bacana que a gente tem conseguido. Paulinho, recebi um sinal ali de que nosso tempo está... a ampulheta está nos últimos grãos de areia. Que bom. Eu falei no início, né? Era muita coisa. A gente teria que priorizar algumas coisas e não dá para esgotar assuntos. Você já está convidado para voltar. Não, volto sim. E falar mais, né, da programação do Casarão e do Festival de Inverno, por que não, né? Vamos falar assim, A gente pede um pouco de paciência para as pessoas, mas... saiba que a cultura da cidade não está parada, a cultura da cidade está em pé, o prefeito muito atento às expressões culturais do nosso povo, tenho sentido isso, se não tivesse também não estaria falando, porque também... Ou não estaria lá. Ou não estaria justamente, então a gente tem visto isso, a gente pega um pouquinho só de paciência até a gente chegar num patamar que nos permite melhorar cada vez mais. Muito obrigado, Paulinho. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Até a próxima. Agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Paulinho do Boi, ele é diretor do Casarão, Centro Cultural em Drummond, mas, acima de tudo, um artista, né? Juntamente com a família, com o Quintal de História e tantas manifestações da arte de Sete Lagoas. O nosso convidado de hoje do Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.